A maternidade não é fácil, mas também não precisa ser traumática. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é dia 5 de março. Passei as últimas horas gravando vários conteúdos para o meu perfil profissional de social media. Então eu resolvi aproveitar que eu tô no embalo aqui e abrir a câmera para gravar esse vídeo aqui para vocês. E esse tema aqui, esse assunto, já estava agendado já faz um tempo para acontecer aqui. E, bem, nesse momento eu quero trazer vocês para um lugar de calma, para um lugar de paz e para um lugar de leveza. Porque isso é o que a gente mais precisa na nossa vida como mulher, leveza. Porque cá entre nós, a mulher tem, hoje em dia, a mulher moderna principalmente, ela tem muitos lugares para estar. E ela tem que dar conta de fazer tudo sem esquecer quem ela é, gente. É muito difícil, não é fácil ser mulher. Tá, então vamos lá, vamos começar então essa reflexão. E me perdoa se tiver algum erro na minha comunicação. Eu sinceramente não quero ter que editar esse vídeo. Isso aqui vai ser bem em modo free, tá bom? Então, bora lá. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer aqui pra vocês, né, uma coisa que com certeza deve acontecer ou deve estar acontecendo com você, que é, a partir do momento que você descobre que tá grávida, todos os algoritmos das suas redes sociais, de repente, mudam. Pum! Aí você descobre que tá grávida. Magicamente o algoritmo começa a te mandar um monte de coisa sobre o primeiro trimestre. E um monte de coisa, tudo de ruim que pode acontecer, e não sei o que. Ah, é porque é a regra das 12 semanas, porque você não pode contar que tá grávida antes das 12 semanas, senão, ó... Aí aquele vídeo, ai, porque eu contei antes das 12 semanas e perdi meu bebê, ai, que não sei o que. Aí você já começa a ficar ali com o coração acelerado. Aquele monte de estímulo, aquele monte de informação na sua cabeça. E você acabou de descobrir que vai ser mãe, que vai ter um bebê, que já é um excesso de informação suficiente na sua cabeça. Aí você vai no segundo trimestre. E aí é mais um monte de vídeo totalmente focado pro segundo trimestre. Aí vem trazendo daquele pacote de insegurança, de dúvidas e de coisas pra correr atrás na sua cabeça. E aí, terceiro trimestre a mesma coisa, aí começa a vir um monte de conteúdo falando sobre parto e não sei o que. Aí seu filho finalmente nasce. Aí você pensa, putz, agora eu vou ter paz. Mas não, minha querida, vai começar a aparecer um monte de vídeo pra você sobre criação de filho, e cada um vai estar falando uma coisa, e você não vai saber pra onde correr, e aí você vai começar a até ficar super... sabe, super bitolado com tudo, sabe? Porque é tanto vídeo, tanta informação que você, ao mesmo tempo, na sua cabeça, que aí, de repente, você tá sendo mãe errado, tudo tá errado, seu filho tá o tempo todo em risco, e o tempo todo você tem que se preocupar, ai que não sei o que, porque eu não posso colocar meu filho no berço dele, no quarto dele, ai que não sei o que, até 1 ano de idade, até 2 anos de idade, ai que não sei o que, porque introdução alimentar tem que ser assim, assim, assado, ai que... sei lá, muita informação. Muita. E quem dera fosse só de rede social. Porque você sai dela também e todo mundo tem algum palpite pra dar. Apesar de que eu não tenho que reclamar da minha família e da família do meu esposo. Nas nossas famílias, nós somos muito respeitados na forma como nós escolhemos criar os nossos filhos. Mas outras pessoas de outros meios de convívio, não. Acho que principalmente no trabalho, gente, o pessoal do trabalho, no trabalho do meu marido acaba sendo muito abusivo, assim, muito... pitaco ruim pra dar, sabe? Nossa senhora. E aí eu venho trazer a seguinte mensagem pra vocês. O máximo que você puder. Tira esses ruídos da sua cabeça. Tira, tá? Tira esses ruídos. Porque a maternidade já não é fácil. Você provavelmente já tá muitas noites sem dormir, se você é mãe de um bebê recém-nascido, né? Você provavelmente já está tendo seus desafios. Cada fase da criação dos filhos tem o seu desafio. Cada uma dessas fases traz em você algum tipo de emoção diferente, algum tipo de preocupação, algum tipo de ansiedade, entendeu? Então, primeira coisa, tenta desligar o máximo possível. Diminui a rede social, entendeu? Isso foi uma coisa muito importante que eu fiz quando meu filho nasceu. Eu resolvi sair do Instagram, sair das redes sociais, porque eu percebi que aquilo tava me enlouquecendo. Era tanta informação e de repente parecia que eu sempre tava sendo mãe errado, sabe? E aquilo tava me fazendo até transbordar, sabe? Tanta informação que não tinha até nem onde guardar dentro de mim, e eu surtava, eu ficava
me preocupando tanto que eu não conseguia descansar, eu não conseguia me dar o luxo de ser leve na minha maternidade, porque sempre tinha alguma coisa que não estava certo. Entendeu? Porque tem aquela informação que fala que não sei o que, aquela informação que fala aquilo outro. Entende? Muito ruído. Entendeu? Então, em primeiro lugar, se você tirar as redes sociais do jogo, esse pitaco de dezenas de pessoas que você fica vendo diariamente nas suas redes sociais e que nem te conhecem, já ajuda. Então tira isso dessa vida, sabe? Tira. E se você conseguir, ou melhor, trabalha nisso, tá? Trabalha em se blindar contra os pitacos alheios de pessoas do seu convívio. Comece a trabalhar nisso, sabe? Isso vai ser muito bom pra você. Não se irrita. Sabe aquele estado em que você não se irrita, mas também não vai fazer diferença na sua vida, sabe? Tipo, não vai agregar, mas também não vai te irritar, não vai te afetar negativamente, sabe? Tenta atingir esse estado de espírito, sabe? Isso vai ser muito bom pra você. Porque esse excesso de informação, gente, isso que a gente acaba tendo hoje em dia, que é um burnout de informação na nossa cabeça, assim, meu, é um mar imenso. E cada um fala uma coisa, porque cada pessoa viveu uma coisa. Mas você é você, e a sua vida, a sua trajetória é única. Entendeu, minha querida? Então, se você fica se inundando demais com as experiências dos outros, né, e vivendo o que os outros viveram, você não vai conseguir viver o que você tem que viver na sua vida, que é única. E aí você não vai conseguir viver um momento tão precioso da forma como devia, entendeu? Porque aí, ao invés de você olhar no olhinho do seu filho, curtir aquele momento, apesar do cansaço, apesar dos altos e baixos, você vai simplesmente sempre estar preocupada com alguma coisa, ansiosa com alguma coisa. Aí vai começar a chegar no fim da sua licença, e além de você começar a ficar meio lelé da cuca, de ai meu Deus, o que eu faço? Porque hoje em dia não tá fácil pra ninguém, nesse sentido, né, de poder tomar a decisão no fim da licença. Aí vai começar a ter um monte de histórias alheias, de relatos alheios, de opiniões alheias sobre isso. E, meu Deus do céu, aí você vai endoidar de vez. Então, gente, o foco aqui é se concentra de forma intencional em viver uma maternidade leve. Você deve isso ao seu filho e você deve isso a você mesmo. Porque senão, daqui a uns anos, as memórias dos primeiros anos do seu filho, você vai perceber que vão passar a ser meio que um borrão branco na sua cabeça. Sua mente vai tentar meio que esquecer algumas partes por conta de um trauma que fica, sabe? Nossa mente não quer essas lembranças desses períodos excessivamente pesados na nossa vida, sabe? Mas é isso que você quer que aconteça na sua maternidade, sabe? Então eu volto aqui ao tema central do vídeo. A maternidade não é fácil pra ninguém. Apesar do meu filho, por exemplo, não ter tido problema para dormir à noite, ele sempre dormiu muito bem, nós tivemos outras dificuldades. Agora nós estamos passando pela fase do dente, então pela primeira vez nessas últimas 2 semanas meu filho tá dando trabalho para dormir porque ele se sente incomodado durante a noite por conta do dente. Ele teve febre, teve diarreia, um pouquinho de diarreia, e então cada fase tem os seus altos e baixos, sabe? Mas o que importa é você, de forma intencional, querer viver isso de forma leve, de forma gostosa com seu filho, com seu esposo, com sua família, sabe? Faça isso de forma intencional. E bem, eu espero que essa palavra tenha sido boa pra você. E eu vou só acrescentar uma coisa aqui, uma coisa que espero que aqueça o seu coração. Tem um hino da igreja que eu gosto muito, que eu tava cantando com meu filho em casa ontem, que é um hino que fala bem assim, que se a vida anda muito árdua e se muito difícil é o teu lidar, se as dificuldades muito pesarosas são, para um pouco. E mesmo que muito pequenas, pega pra
contar essas bênçãos, mesmo que pequenas. Para contar as bênçãos que Deus já fez na sua vida. E aí você vai ver o quão numerosas elas são. É isso que fala esse hino. Então, por mais que essa fase não esteja fácil, por mais que você esteja passando por um período atribulado da sua vida, talvez você esteja tendo que voltar a trabalhar agora, no fim da sua licença maternidade, e aí você está passando por muitos pesares na sua maternidade nesse momento, sabe? Conta as bênçãos que Deus te deu, por menores que sejam, conta, tenta numerar. E você vai ver que é impossível numerar, porque o tanto que você viveu já até agora, já tiveram tantos pequenos milagres na sua vida, tá bom? Bem, isso foi uma palavra de conforto para você, mulher, mãe, para você viver a vida de forma mais leve e mais plena, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!